Boa noite. Boa noite, gente. Só um minutinho que eu tô pegando o slide aqui, tá? Boa noite, gente. E aí, como é que foi o final de semana? Hello, alguém conversa comigo? Foi tranquilo. Foi de boa. Então, olha só, gente. Vocês chegaram a fazer aquele exercício que eu deixei para fazer na última aula? Ou vocês nem estão lembrando o que é? Sim. Sim, né? Então, vamos discutir um pouquinho. Eu sei que vocês têm que me entregar, mas vamos discutir um pouquinho dele aqui. Olha só, igual eu falei com vocês. Eu dei 5 problemas, né, para vocês resolverem. Pedi para vocês traçarem, por exemplo, uma ordem que seria a solução do problema, escolher a prioridade dos problemas aí. Então, olha só, aí eu quero que vocês participem da aula, por favor, tá? Então, vamos lá. O primeiro problema aqui. Vamos aqui. Você é engenheiro responsável pelo laboratório e um técnico constata o vazamento de um gás. Descreva em tópicos os procedimentos que você adotaria para resolver o problema. Suponha que esse gás possa ser tóxico e corrosivo. E aí? O que vocês colocaram aí? Só abrindo. Eu não cheguei a fazer, não, porque eu não vi nas últimas aulas, mas já está vazando e ser tóxico corrosivo, primeira coisa tem que acionar o plano de emergência, né? Para depois fazer a avaliação do vazamento para poder sanar. Então, primeiramente, você fecharia, né? O gás, a válvula do gás, né? Eu segui os protocolos de segurança no plano de emergência e evacuava a área, cessaria, né, a fonte. Aí depois que eu poder analisar com calma. E depois que você fizesse isso tudo, depois você precisasse estar revertendo esse problema de uma maneira assim mais eficaz, o que você acha que você ia precisar? Então, aí, depois de ter, né, a gente está em segurança, aí tem que identificar qual foi a causa do vazamento. Se o material do puro gás é corrosivo, se o material da tubulação está adequada, né? Ou então, qual que é a tratativa que vai dar para poder não ser corrosivo mais, assim, não atacar o material. Isso seria uma alternativa, né? Checar o material que é construída a tubulação. Né, no caso ali, se fosse um material que não suportasse esse tipo de gás, a gente teria que estar trocando esse tipo de material, né? Mais alguma ideia? Muito bem, Zé Carlos, obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Pode participar mesmo, se não tiver feito, tá, gente? Vamos lá. Mais alguma ideia, Zé Carlos? Não, né? Não. Mais alguém? Alguém tem outro tipo de opinião?
Igor, cadê o Igor? Oi. Oi. O que você faria nessa situação, Igor? Nesse caso aí, eu faria fechar, né, o vazamento, né, e depois constatar onde está o vazamento. Mas a primeira coisa que eu teria como prioridade seria o fechar ele, né, para não piorar o gás tóxico. Uhum. E depois? Seriam as mesmas as opções? Você ia avaliar o material, de que é feito, a tubulação? Ou você trocaria um gás por um que possa ser... O que você acharia melhor? No caso, seria Então, melhor. Hum, pode falar. no caso, eu acho que seria o melhor seria pesquisar alternativas, né, para ver se o gás pode ser substituído e igual, se também pode ser trocar a tubulação, ver se não foi erro de cálculo, não só erro de cálculo, mas talvez a vazão também da tubulação, deixar mais gente, fugiu a falar. Deixar melhor adaptado. Uhum. Poderia ser uma alternativa, né? Também fazer também um plano de controle também, no caso de isso voltar a se repetir. Uhum, isso. Muito bem. Sabrina, talvez até uma mudança de trajeto para essa tubulação seria Mas uma boa. por que seria? Porque o laboratório é uma área de risco Uhum. muito grande. O laboratório né? Lógico que a gente vai ter os gases ali que a gente vai precisar. Mas a questão de ser tóxico corrosivo, você acha que a trajetória ia ajudar nisso, Mael? Acho que sim. Se fosse, por exemplo, mais longe do laboratório, provavelmente não chegaria nem perto de lá e caso tenha alguma coisa que possa ser prejudicada, não seria prejudicada no laboratório, em um local mais afastado. Isso, mas e, por exemplo, o problema é a tubulação, né? Que tem Se que chegar. precisasse desse gás no laboratório, tipo, colocar uma tubulação talvez menor, em menor quantidade. Uhum. É uma boa alternativa. E mudar o material também, né? É lógico que os gases a gente tem que pôr do lado de fora, né? Sempre é do lado de fora que a gente coloca, né? Mas para ele, o problema é para ele chegar até o laboratório. Talvez mudando, né, a quantidade, a vazão, pode ser que não, ir mudando o material, né? Não haja tantos problemas, né? Bom, o que você ia falar, Samuel? Não é só isso. Uhum. Então vamos aqui para o próximo problema, olha. Você é um engenheiro responsável por uma indústria alimentícia e algum cliente identificou a presença de pedaços desconhecidos no produto de origem duvidosa e tóxica, o que gerou grandes manifestações na mídia. Descreva em tópicos os procedimentos que adotaria para resolver o problema. E agora? Agora a gente vive uma situação parecida com essa, né? Esse 2020 aí, janeiro, né? E aí, como é que vocês fariam? Rodolfo? Oi. Achou que eu andava aqui, né? Não, eu vi você clicando. O engenheiro dessa empresa ele ia dormir nunca mais, né? O CEO também, né? É igual o Mas a cara lá gente, da... no caso, eu tentaria identificar o lote, né, do produto, né, informar as autoridades, né, responsável, dependendo, né, tinha que tirar o produto, né, do mercado.
Fazer recolhimento. Mas e aí as Certo. pessoas que já adquiriram isso aí? Aí é fora. Fazer um recall? Aí é vagão no hospital. Ó. Enviava Isso. mensagem no WhatsApp, ó. Leva na justiça. Então, aí você teria, né, com certeza que gastar uma boa grana, mas vamos supor que você tivesse que investigar por que aconteceu isso. Como assim? Não entendi a pergunta. Porque foi Travou. parar uma coisa de origem duvidosa no seu produto. Ah, tá. E aí, como é que você ia fazer para ver como é que esse trem chegou lá? É. Aí você vai buscar os seus dados, né? Porque para ir para o mercado, teoricamente, ele tem que ter passado por um controle de qualidade. Aí você vai conseguir identificar se passou pelo controle de qualidade, se passou, o que aconteceu, que não foi identificado, ou se pode ter sido até uma suspeita de sabotagem, né? Que a gente não sabe. Isso poderia ser Seria o primeiro passo aí. poderia ser uma manipulação, né? Assim, que alguém de sacanagem fez. Sim. Né? Então, a primeira coisa seria identificar esses dados aí de qualidade. Agora, se esses dados apontar que já havia um risco, o porquê que não foi informado, enfim. Uhum. Ou Foi seja, ia sobrar para controlado. todo mundo. O que você Com falou, Rodolfo? certeza. Se não foi controlado, né, antes de, igual a Ana Paula falou isso, se já tivesse um sinal, né, que poderia, né, ter dado essa contaminação, por que não foi sanado antes de dar esse problema todo? Isso. Aí uma das coisas, assim, uma das soluções é aumentar o rigor do critério de qualidade, né? Seria uma das etapas, né? Aumentar o rigor, aumentar, por exemplo, algum teste a mais, aumentar o rigor dos funcionários, né? Elaborar um plano para aumentar o controle de qualidade, né? Agora, por exemplo, se essa substância tóxica, né, for, por exemplo, um roedor, que geralmente essas coisas assim, de ketchup, essas coisas sempre tem algum pelo, né, de roedor, tem uma porcentagem que é aceitável, né? Ver de onde que tá entrando, né, esses insetos, esses animais. Talvez aí aumentar o rigor em questão de telas, de proteção, de detetização, né? Aumentar, talvez, a quantidade de vezes que vai promover isso, né? É uma coisa muito difícil, né? Assim, essa parte de roedor, né? Deus me livre para ver o que a gente está comendo. Fazer uma auditoria interna aí, como a Joyce disse aí, ela mandou no chat. A Joyce colocou uma auditoria interna para poder investigar, né? Então, gente, olha, vocês eram um problema, né? Ser engenheiro é resolver problema. Então, assim, essas situações podem acontecer sim no dia a dia, né? E o que tem que ser prezado é a gente trabalhar sempre com a honestidade, com a clareza que a gente está fazendo a coisa certa, né? Devia ter escolhido outra coisa. Pois é, mas esse aqui ou você fala de profissão, né, Ana Paula? Mas todas as profissões têm um lado ruim, né? Mas isso aí vai acontecer, porque vai ter gente querendo sacanear o negócio, talvez aumentar o critério de fiscalização, talvez, né? De alguns funcionários que trabalham, né? Não sei. Não é uma coisa legal de se fazer, né? Mas a parte que você, né, teve uma suspeita de sabotagem, né? Eu acho que o da Baker foi sabotagem, não foi? Não sei, é porque depois o assunto morreu. Suspeita, mas não divulgou, não. Uhum. É dietileno glicol, não é? Eles falaram que fizeram todos os testes lá e não foi sabotagem, não. Foi vazamento mesmo. Essa possibilidade foi descartada de sabotagem. Então, olha só, vamos pensar. É lógico que essas coisas assim não podem acontecer, porque, né, quem acaba sofrendo aí é a própria empresa e consumidor. Mas assim, vamos supor que seja vazamento. Quais critérios você usaria para poder diminuir esse vazamento, Rodolfo?
Você que falou aí que não foi vazamento mesmo. Como engenheiro químico, né? Que o dietileno glicol é uma substância usada para poder resfriar, né? Melhor, né? A substância, não é? Era. Não, eu falei que não foi sabotagem. Não, mas como é que você faria para poder estar evitando esses vazamentos? Assim, melhorando a qualidade, né? Aí teria que fazer, né? Uma manutenção nas tubulações, né? Não sei como que era feito lá, se era feito, né? Se era feito anualmente, semestralmente. Aí ia depender de como era feito. Então, aumentar. Mas fazer. Eu também penso que teria que criar uma certa periodicidade nas inspeções das tubulações, porque quando se trata de líquido e gás, está sujeito a vazamento a qualquer hora. Então, não tem como, não é uma coisa que você seca, falar assim, você instala uma tubulação e ela vai viver ali a vida inteira sem vazar nada. Então, aí o critério seria aumentar essa periodicidade aí mesmo de inspeção. Isso mesmo. A Daiane ia falar alguma coisa? É isso aí, as manutenções preventivas, né? Isso, muito bem. Então, a gente poderia fazer essas manutenções preventivas, né? Tanto que a gente, quando faz essas auditorias, né? Tem as preventivas, tem as corretivas, né? Então, as corretivas são para poder consertar alguma coisa mesmo que esteja correndo não de forma, né? Que forma esperada. A preventiva para evitar que aconteça. Então, aumentar aí o número de manutenções preventivas. Vamos ver, então, o próximo. Olha só, você é responsável pelo setor de tecnologia de informações de um banco. O empregado observou a pane no sistema que impediu os clientes de fazerem suas transações eletrônicas. Além disso, o sistema foi invadido por hackers que desviou grande parte do dinheiro de grandes empresas. Descreva, então, alguns procedimentos que você adotaria para resolver o problema. E aí, gente? Então, agora, hoje em dia, essas transações eletrônicas estão bem mais comuns por causa dos aplicativos. Então, a gente paga, eu, por exemplo, pago as contas todas por aplicativo, faço transferência pelo aplicativo. E aí? Ô, professora, esse enunciado é meio esquisito, mas que não tem como hackear o sistema do banco. O que dá para fazer é hackear o do usuário. E é muito difícil você conseguir roubar dados do banco. Aí, se for do usuário, então você já tira a responsabilidade do banco, né? Normalmente, para roubar do usuário, você manda um link com vírus, a pessoa clica e você rouba os dados. E o que dava para fazer também, se por acaso alguma empresa estiver culpando o banco, é acionar seguro, né? Mas também dá para provar que a maioria dos crimes cibernéticos assim, a culpa normalmente é do usuário. Ô, Bruno, você tá sabendo demais, hein? Clonagem de cartão. Quando o cartão é clonado, e aí? Aí é culpa do usuário também? Mas aí mora no Paulo VI, né, gente? Ô, Rodolfo. Moleque deu até detalhe. Respeita a minha história, Rodolfo. Mas quando Ana Paula, essa pergunta é interessante. Quando é clonado e é dentro da agência ou é responsabilidade do banco, aí o banco realmente tem que pagar. E também quando é clonado assim, a pessoa mesmo que ela faz essa transferência lá e o banco for pagar, ela não vai fazer transferência muito alta porque não tem jeito, né? Agora, se for de empresa, aí de empresa é mais difícil ainda de hackear, porque não é, tem assinatura eletrônica, tem CNPJ de empresa, então é difícil hackear. Então, igual eu falei, se for para o banco pagar, no máximo que vai acontecer vai ser indenizar um valor bem pequeno, né? E normalmente é segurador que paga, o banco não paga nada. Brunão tá dobrando o patrimônio dele a cada 2 dias. Agora a gente entende, né? Ninguém sabe muitas por quê. coisas aí. Isso explica muitas coisas. Aqui é fácil investimentos direto.
Então, tá, tudo bem, mas olha só. Tudo bem que seja culpa. Eu, por exemplo, eu tive o cartão clonado. Comprei um negócio no Mercado Livre, clonaram meu cartão. Tá. Então, por mais que para ele seja um valor irrisório, para mim vai ser uma coisa, vamos supor, vai ser um valor assim alto para mim, vamos supor. Que se eu fizer uma transação e perder o dinheiro, mesmo que seja R$ 1.000, R$ 1.500, vai ser muita coisa. Mas você não acha que é dever do banco assegurar essa segurança de movimentação dos clientes? Sim, ô, professor, eu concordo que tem segurança. Tanto é que hoje que tem digital no celular, reconhecimento facial, é mais difícil ainda de hackear. Mas o que eu falo é que você roubar os dados de um usuário, não tem como você fazer isso pelo sistema da Do banco, empresa. não, isso aí sim. Não tem como. Aí agora, se for no caso assim de internet bankline, que o povo usa aí, aplicativo, tem jeito de hackear? Tem. Só que normalmente a culpa é do usuário, não tem como você culpar o banco. E igual eu te falei, se o banco for pagar, professor, igual acontece no cartão de que o número é clonado, ou você não reconhece uma compra, normalmente eles pagam, mas para eles acho que já vira até rotineiro, né? Porque os valores para eles acabam sendo pequenos, né? Até porque normalmente os bancos assumem se você liga e contesta qualquer compra, o banco vai assumir sem questionar, né? Só que eles vão rastrear para ver se realmente foi você que comprou, né? De qualquer forma, eles tentam sair fora da dívida, né? De qualquer forma. Porque, assim, é engraçado que toda vez que tenta fazer, o banco já bloqueia na hora. Eu não sei como é que eles sabem, mas eu não sei. Na mesma hora, eles vão e bloqueiam a compra. Dessa vez, eles não conseguiram ver que não fui eu. Mas já aconteceu casos em que caiu coisa, assim, na hora, e na mesma hora cortou, porque viu que não era eu que estava fazendo a compra, né? Mas aí, no caso, eu tenho certeza que a compra era loja física. Porque quando é na internet, aí demora mesmo. Mas se for loja física, eles bloqueiam o cartão na hora. Não, foi loja da internet. Pois é, mas normalmente eu vejo... Comigo Uma também vez, aconteceu assim. professora, com meu irmão aconteceu que o cara tinha a maquininha acho que era pelo iFood, sabe? Aí ele tinha a maquininha, aí ele conseguiu clonar o número do cartão de crédito do meu irmão. Ele fez mais de 50 compras, uma em cima da outra, no iFood. Ah, tá doido, hein? Isso aí gosta de comer, hein? Não, mas olha, o cara era mau caráter, porque o coisa era dele, né? A maquininha era dele e o estabelecimento era do cara. Aí o cara tava comprando nele mesmo, fazendo a compra, sabe? O cara é muito doido, né? Aí meu irmão viu e ligou questionando. Aí quando eles viram a quantidade de compra, eles não falaram nada, né? Só anulou a compra lá e estornou o valor. Aí né, é mais fácil, que aí né, estorna o valor. Às vezes, né, se o produto não chegar, né, no caso assim de compra pela internet, é tudo mais fácil. Mas assim, é bom ficar sabendo, né, Bruno? Bruno deu uma aula pra gente de pirataria da internet. Então quer dizer que eu não consigo roubar dados de um banco. Se eu quiser, por exemplo, transferir um dinheiro. Segundo o Bruno, não consigo. Segundo ele, né? Eu acho que consegue sim. Se você tá em algum Eu site também acho pirata, que dá. Se o cara for hacker, consegue. Lógico que consegue. Pode demorar, mas consegue. não, mas igual eu te falei, do usuário que segue, mas do banco não tem jeito não, viu? Não tem. Se fosse sei assim, lá, não era Bruno. para ter seguro, né, Bruno? Não, Depende, só. Não, mas o que eu tô falando, igual, eles conseguem fazer... Se o cara grandes manjar na criptografia, já era. Sim, mas normalmente quando o cara faz, cara, se você fazer uma transação muito grande, o banco na hora vai reconhecer e vai anular transações. Normalmente vocês podem ver que quando tem algum... Tem roubos que são aos pouquinhos, Isso que eu ia falar agora. Isso, eu ia te Isso que eu ia falar agora. agora. Centavos, né? Tem cara que rouba aí, fi. É R$10, R$20. 10 centavos. Mas é de muita conta. É de muita pessoa. Agora você multiplica aí. Aí realmente é difícil perceber esse tipo de crime. Assim. Então Ele consegue invadir o sistema do banco. Mas aí, no caso, quando ele consegue fazer isso,
Não, mas com todos os que foi feito isso, é o usuário que clicou em link com o vírus, sabe? Não, tá. Então, o usuário tem, por exemplo, o site do banco e aplicativo. Mas vamos supor que isso aconteça lá nas contas. Será que não tem jeito? Acho que tem. Lá nas contas, vamos supor. Ele tira 10 centavos de cada conta. O cara fica rico, né? O cara invade o sistema do banco e rouba as contas, a rede, né? Invade a rede do banco. E vai pegando aí centavos de todo mundo que tem uma conta lá. Se a pessoa rouba 50 centavos, R$1 de sua conta, você não vai sentir falta. Você não, às vezes tem gente Você não vai ficar olhando seu saldo todo dia, todo mês. Eu vou Questão de sentir falta, porque eu R$1, só a tenho pessoa 50 centavos. coloca lá, como fala? Aqueles negócios que o banco faz, né? Que é negócio de cartão. Tarifa. Tarifa. Coloca uma tarifa aí, você vai questionar que tarifa é essa? Ah, é R$2, R$1. Eu não vou ligar pro banco e falar assim, que tarifa é essa? 50 centavos de R$1. Você, eu não duvido não, viu, Adolfinho? Eu bem acredito que você é bem capaz de fazer isso. Ó, meu filho, vou gastar mais. Cresce o telefone, vai ficar querendo tempo. Você é mão de vaca, Rodolfo? Rodolfo me ligou outro dia na segunda-feira perguntando que dia que eu vou pagar a coca que eu paguei pra ele enquanto tinha aula. Tem Foda. base? Vai, claro, aí. Aí é diferente, Samuel. Aí você é diferente. Então, pois é. Sabrina, Oi. vou falar uma coisa. Eu falei até com os amiguinhos lá, quando a gente foi fazer esse trabalho, que eu não concordei com essa questão que você deu. Por quê? Você deu todas na área da engenharia química. Aí até a amiguinha falou que a nossa área pode ir para o banco e tudo mais. Só que eu também, assim, achei estranho. Não discordei, mas achei estranho, porque hoje eu estava até lendo a respeito, todos os 5 problemas que você passou, 4 a gente teve soluções. Esse não, entendeu? E hoje eu estava lendo sobre engenheiros no banco, químicos. Geralmente, os engenheiros, quando são chamados para trabalhar no banco, são mais para a área de investimento, essas coisas. Porque eles são ligados a contas, sabe fazer conta, essas coisas. E não de tecnologia. Então, achei essa pergunta sua aí meio que capciosa. Então, isso aqui, os exercícios foram assim. Não é questão que é só de engenheiro químico. Vamos supor que você trabalha num banco e mexe com TI. A maioria foi. Mas vamos supor que você mexe com TI. Então, o objetivo aqui era a gente poder olhar o que a gente ia fazer com isso aqui. Não só em relação à engenharia química. Mas alguma coisa que a gente poderia dar uma solução para esse problema. Tá? Então, esse problema foi meio pessoal. O que você daria, Sabrina? Então, eu aumentaria o nível, né, de segurança das plataformas eletrônicas e etc. Checaria também a questão de funcionários, se tem algum funcionário envolvido nessas práticas, nessas transações eletrônicas. Se fosse possível, trocaria, por exemplo, o software do banco, aumentando a segurança, ou contrataria, por exemplo, uma empresa especializada nessa parte para poder aumentar essa confiabilidade, né? Olharia também essas questões, por exemplo, quando alguém, vamos supor, liga para você e fala que é do banco e você acaba passando. Essas questões de trote, se tivesse um jeito da gente controlar essa parte também, até para os usuários não caírem mais nesse tipo de enganação, sempre estar informando ao usuário o que é verídico, né? Aí volta pelo aquele negócio que o Bruno falou, isso aí. Então, a maioria é questão do erro dos usuários, não questão do banco. Também. Mas pode acontecer certas coisas lá dentro, né? Pode ter funcionários que não sejam tão confiáveis, né? E que podem estar envolvidos nesse esquema aí
de hackear contas, vamos supor, das pessoas, né? Então, fazer essas transações. Isso acontece até em empresa. Vamos supor uma empresa que tem um grande porte, pode ter funcionário lá dentro que faz esses desvios, entendeu? Então, pode ter um hack, por exemplo, que pode... a gente sempre vê essas coisas em filmes, né, acontecendo. Lógico que, assim, na vida real pode acontecer também. Mas a gente sempre tem, às vezes, tem uma pessoa que está lá por dentro e ajuda no processo, né? E depois ninguém descobre quem foi. Então, aumentar o nível de segurança dos softwares, né? Assim, no caso, como eu sou banco, eu vou precisar de uma empresa que faça isso para mim. Então, contrataria uma empresa para poder estar aumentando, fazendo o cheque dos funcionários para ver se teve algum vazamento de informação, né? Trabalhar em banco é uma coisa bem complicada. Mas seria isso, entendeu? Mas assim, mais para a gente concentrar no problema e tentar ver uma solução. Essa questão da digital também é uma coisa boa também, que veio para poder aumentar a segurança. Mas a gente tem problema com aquelas pessoas que têm a digital um pouco falha, né? Eles colocam lá o dedo, mas não conseguem ler. Então, essas questões digitais também ajudam bastante, né? Aí agora também tem quem não consegue ler as digital tem jeito de ler a palma da mão, né? Aí... Ler a palma da mão, tem isso agora também? Tem, eu lá no Bradesco, lá onde eu recebo, eu não levo nada, só a mão, só e pronto. Então, eu acho que a tecnologia isso vai aumentar. Ou então eu pagaria uma empresa, por exemplo. Você coloca, mas tá lendo suas digitais, Bruno. Tanto que o negocinho vermelho fica na digital. Eu também tenho conta no Bradesco. O negócio vermelho passa no dedo e no pulso. Então, mas ele faz a medição do tamanho. Pelo que eu entendi lá, ô Daiane, tem tipo um raio-x que faz a leitura dessa... Que cada risco aqui de mão é diferente da mão do outro, né? Ele faz a leitura da mão inteira. Acho que não é só da digital, né? O que é diferente mesmo que identifica um ao outro é as digitais. Que difere, né? Uns dos outros. Uma outra alternativa também seria contratar uma empresa especializada em que pudesse fazer né, e vamos supor que eu pagasse certas pessoas para desenvolver uma nova tecnologia ainda mais segura, né? Hoje em dia a gente tem muito mais segurança do que antigamente, né? E a gente, né, que tem um pouco mais assim, maior instrução, a gente não vai, né, cair em qualquer coisa, né? Então, mas assim, sempre estar atento a essa parte de alegações, ou então ir contratar, por exemplo, essa empresa para desenvolver algum sistema novo que seja mais protegido. Eu acho que a tecnologia está aí. E a gente vai surgir sempre coisas novas, né? Sempre coisas que vão melhorar. Igual essa questão da digital já é, né? Até o celular também. Você vai entrar no aplicativo e usa a digital, né? Então, eu acho que tem como melhorar ainda mais, que tem coisa que a gente ainda nem descobriu. Então, por exemplo, pagar uma empresa para poder investir mais nesse ramo de segurança, né? Lógico, se a empresa tiver condição de poder tá fazendo, né, tá fazendo esse investimento. E também investir em auditorias internas para a gente poder evitar essas falhas, né? Porque pode ser, como o Bruno falou, que não tem como, né, hackear o do banco, mas vamos supor que tem um funcionário e ele, né, cai, por exemplo, em alguma coisa que o hacker preparou para ele. Então, seria uma coisa desse tipo. Vamos passar para o próximo aí. Então, você é engenheiro químico de uma indústria de papel e celulose. Seu superior quer que você encontre uma maneira de ampliar a fábrica para triplicar a produção em cerca de 1 ano e meio. Seu objetivo é ampliar, utilizando parte de seu terreno próximo à indústria, porém esbarra na condição que o terreno é de preservação ambiental. Descreva então os procedimentos que adotaria para resolver o problema. Aí tem um problema, né, professor? Porque se o terreno for um APP, você já não consegue negociar, né? Que é a área de preservação permanente, você já não consegue nem negociar.
Se tiver nascente, essas coisas, você tem que fazer drenagem de água. E primeiramente também que você tem que, se você for mexer nessa área, conseguir autorização, você tem que comprar um terreno no mesmo tamanho e pelo menos reflorestar o lugar, só para começar, né, antes de estar mexendo. Agora na parte social aí que é o problema. Então, o mais complicado é o povo. O povo. O povo é complicado também. Tá, mas vamos supor que você está sofrendo uma pressão do seu chefe, que você tem que aumentar a produção. Você que tem que fazer essa planta para você aumentar a produção, e você está esbarrando nisso. Então, aqui é a questão da pressão da empresa está te fazendo para você aumentar a produção, só que você esbarra em todas as condições. Vamos supor que seja até mesmo essa parte do APP que você falou. O que você poderia fazer? Ou então, por exemplo, do terreno, que você tem que colocar a mesma quantidade, né? Para preservação. Talvez a solução estava na empresa mesmo, né? Às vezes eles rodam num turno só, você poderia aumentar o turno, né? Poderia contratar mais pessoas e dependendo da capacidade de produção da empresa, né? Aumentar um turno e aumentar a produção, tá? Mas vamos supor que isso não seja possível. Será que daria para a gente pensar em outro local para a gente poder estar fazendo essa ampliação, né? Você acha que é viável? É mais fácil aumentar a planta do que você construir outra, né? Aí vai ter que fazer cálculos. Geralmente essas plantas são todas desmontáveis. É fácil tirar uma de um lugar e colocar no outro. É fácil tirar de um lugar e colocar no outro, Dai? Eu acho que eu trocaria o local por um local maior e tudo mais. O nosso consenso na hora que a gente fez o trabalho foi o seguinte, deixa eu ler aqui. Aí na hora que... Pode falar? Na hora que ameaçasse trocar o local, os políticos da cidade iam aprovar, de qualquer maneira, a ampliação dessa indústria. É verdade. Tem essa parte também política, né? O Zé Carlos lembrou bem. Então, talvez, né, se essa empresa, por exemplo, fosse geradora de empregos para a região, né? Ia gerar mais ainda. Então, talvez uma negociação aí com os órgãos ambientais, você dando algum, né? Conversando, né? Tem essa proposta de negociação, quem sabe você não consiga pegar uma parte, prometer em resolver certas questões ambientais, reverter parte de alguma coisa para projetos sociais, né? Então, poderia ser uma alternativa, né? O meu ia ameaçar mesmo, você falar, já que vocês não querem aprovar, eu vou fechar a empresa, demitir todo mundo e ir embora. Aí, rapidinho sai. O Bruno, né, Bruno? Você ia apelar, né? Mas, então tá, nós vamos tudo embora. Então, talvez seria essa condição, né? A gente poderia ter aí a gente teria que avaliar a situação real. A gente poderia olhar, tá construindo isso em outro local, né? A gente poderia, por exemplo, igual o Bruno falou, tá aumentando o número de pessoas e fazendo rodízio na empresa. A gente poderia fazer negociações com os órgãos ambientais e, né, fazer algumas concessões, para eles fazerem algumas concessões, em troca a gente faria alguns projetos sociais, projetos ambientais, né? Então, assim, a gente, né, esbarra em muitas condições. O problema aqui é a pressão de produzir, né? A pressão de estar produzindo e a pressão também dos órgãos ambientais, né? Então, a gente fica nessa parte aí. Vamos ver, será que a gente conseguiria ver outra solução? Alguém tem mais uma ideia? A Joyce colocou uma coisa aqui, otimizar o processo para aumentar a produção. Sim, Joyce. Também concordo que a gente poderia otimizar